O Exército informou nesta quinta-feira a decisão de não punir o general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela participação em um evento com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. A manifestação ocorreu em 23 de maio e, de acordo com a corporação, abre aspas, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte de Pazuello. O processo disciplinar foi arquivado, portanto, e a punição para o general e também ex-ministro agora poderia ir numa advertência até prisão. O resultado irritou bastante membros da oposição. Alguns foram à internet reclamar. É o caso, por exemplo, da deputada Joyce Hasselmann, que andava sumida. Ela afirmou o seguinte: o Exército decidiu não punir o general da Ativa, Pazuello, por fazer campanha para Bolsonaro. Liberou geral. As Forças Armadas foram politizadas. Bolsonaro está acima do regulamento do Exército. É um escândalo. É incentivo à anarquia, fecha aspas. Maia também comentou, abre aspas, cada vez tenho maior convicção. Estamos vivendo um chavismo de direita, fecha aspas. Como é que você avalia essa situação, Augusto? Eduardo Pazuello não foi, então, punido pelo Exército. Bom, em primeiro lugar, esse tipo de deputado está proibido de fazer qualquer crítica a isso, porque ninguém disse nada quando José Dirceu deu sua primeira entrevista depois da última passagem pela prisão e disse que um dos erros do PT foi não ter promovido generais simpáticos ao programa do partido. Não? Deve ter algum outro programa além do plano de roubar enquanto estiver no poder. Mas, e os nossos amigos aqui que me perdoem, eu vou fazer uma observação aqui. Deveria ser punido, pelo menos com uma advertência, porque o Exército, que é bastante profissional, hoje é bom que seja, não gosta desse tipo de violação de regras muito caras aí aos quartéis. O general Mourão, por exemplo, quando estava na ativa, Hamilton Mourão hoje é vice-presidente, eu até perguntei a ele se ele tinha ficado triste ele acabou sendo afastado do Exército, porque primeiro ele botaram num cargo na geladeira, né, que é cargo sem tropa, sem comando de tropa, tal, aqueles cargos burocráticos. Eu falei, o senhor está incomodado, magoado? Ele falou assim, não. Eu dei aquelas declarações sabendo que o meu amigo Eduardo Vilas Boas ia me punir. Eu estava cometendo uma infração. Eu não podia me manifestar. Estando na ativa, eu não podia fazer um pronunciamento político. Eu fiz para deixar claro aí o meu desconforto com o que está acontecendo, etc, etc. O general Pazuello não se incomodaria com a eventual punição. Eles sabem disso. Eu faria isso para acabar, né? Mas eu também não sou presidente. Eu faria isso para não dar a oportunidade que a oposição espera para dizer que ele está preparando, estava mantendo por perto e imune a punições, generais golpistas e tal, o que é uma bobagem imensa. O Exército é profissional, vai defender a democracia, ameaçada, isto sim, pela oposição, que só pensa em transformar o Brasil numa Venezuela tamanho família, e é bom que o Exército guarde a lei e a ordem, que é disso que o PT não gosta. Você não fazer nada do que a lei, as normas militares prevêem, eu não acho bom. Acertou o Exército, Ana Paula? Olha, Matos, eu vou ter a humildade de falar, eu não sei quais são as regras, qual é o regimento interno ali do Exército, eu não saberia dizer se houve essa infração que a oposição está gritando aí. Obviamente que existe um exagero no sentido de existe um golpe em curso, o que a gente vem escutando, né, há 2 anos e meio, já cansou, essa ladainha realmente já cansou.
Alguns pontos eu tenho dúvida em relação à punição ou não, aqui não sei se o evento era de cunho político, né? Era uma manifestação ali de motos e tal, não tinha um cunho político, eu acredito. O general Pazuello ali não estava fardado, mas eu acho que poderia ter sido evitado, sim, porque a gente sabe como tudo que acontece, qualquer passo que acontece nesse governo, absolutamente tudo é tirado de contexto e é empurrado para uma narrativa que eles precisam que seja empurrada em relação ao golpe, ao golpe na democracia, a democracia está em perigo. Acho que o general Pazuello, nesse sentido, poderia ter evitado, né, sabendo que um barulho grande seria gerado ali daquele ato, daquele evento, do lado do presidente Jair Bolsonaro. Mas também tem um outro lado que acho que se coubesse algum tipo de punição, quem sabe talvez o Exército nesse ponto não tenha decidido não colocar uma punição maior ou nenhuma punição para não inflamar as coisas mais do que já estão inflamadas, né? Nós vivemos num campo político totalmente inflamado, numa dicotomia absurdamente cega. E eu acho que hoje a instituição, né, o Exército, as Forças Armadas Brasileiras têm aí, pesquisas já mostraram, né, o mais alto respeito dos brasileiros. De repente, essa decisão foi também para não colocar mais gasolina num campo que já está totalmente em chamas. E nessa linha, né, Zé Maria, poderia caber essa decisão final ao presidente da República, o presidente Bolsonaro, né, Zé Maria? Olha, Marcelo, estão dizendo aí, repercutindo, dizendo que isso vai provocar indisciplina, falando que alguns generais da reserva, inclusive, dizendo que isso pode plantar no seio das Forças Armadas um processo indisciplinar, mas não é a repercussão que se vê aqui em Brasília, principalmente dos generais da ativa. É bom lembrar que o general Eduardo Pazuello é um general da ativa, né? Foi ministro, esteve afastado, voltou, é da ativa, foi para o comando do Exército e agora nomeado como assessor especial do presidente da República. O presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. Poderia determinar que Pazuello não fosse punido, mas o presidente Jair Bolsonaro não fez isso. Ele fez apenas uma gestão, deu uma opinião e deixou o assunto exclusivamente para o comandante do Exército, né, o general Paulo Sérgio. E assim foi feito. Houve a avaliação do episódio, né? Antes de anunciar oficialmente, me disseram que o general chamou os oficiais generais do Exército e fez ali a avaliação de que o Exército não está se curvando a pressões externas, dizendo que houve muita pressão externa. Nesta reunião, disse que o Exército sai fortalecido exatamente por ter tomado uma decisão com autonomia total, né? Divulgou uma nota à imprensa dizendo aí que o assunto foi arquivado e realmente não foi uma ação política, né? Foi um encontro. O general Pazuello é, inclusive, motociclista, gosta de motos e foi na reunião, como outros também foram, os generais da reserva, né? Nesta reunião dos oficiais generais, o comandante do Exército fez uma avaliação, inclusive, da política do país, dizendo que o Brasil está com problemas graves estruturais. É verdade. E disse também que as instituições em geral, elas foram tomadas ali por pessoas que têm interesses outros que não exatamente o bem do Brasil. Também correto. O PT ficou muito tempo ali no poder e dividiu entre os partidos de esquerda posições importantes e chaves dentro da instituição em geral, não só do Exército, nem de Marinha, nem da Aeronáutica. Então, essa foi a avaliação de que esta situação complicou muito decisões internas. Ele disse lá na reunião com os oficiais generais de que foi uma decisão do Exército e por isso ele sai fortalecido. Me disseram até que ele foi
cumprimentado pela decisão pelos colegas generais, né? E um princípio de liderança. Ele é o comandante do Exército, mas existem outros generais que estão subordinados ali por hierarquia natural das Forças Armadas. Então, foi uma decisão considerada correta pelas Forças Armadas e o comandante do Exército sai fortalecido deste episódio, sim. E ele mostra, inclusive, o general Paulo Sérgio, que não há insatisfação nas Forças Armadas e diz que as Forças Armadas estão, nos últimos anos, também é verdade, servindo de calma e de paz e de equilíbrio das instituições. Aí ele vem e diz, não de crise. Também é verdade. As Forças Armadas brasileiras não estão envolvidas em crise, nem abertura de crise, nem se vê general metendo a mão aí em ações do presidente ou do Congresso, né? Alguns da reserva falam e tal, mas generais e como Forças Armadas, comandantes das armas, eles não estão interferindo, ou seja, as Forças Armadas estão mesmo no equilíbrio institucional do país. Isso também é uma realidade. Essa decisão, portanto, ela deixa o Exército numa posição ali de equilíbrio e fortalece o comando. Eu diria o seguinte, olha, Ana, o Estatuto Militar é um decreto presidencial. Esse decreto foi assinado em 1980 e define ali prerrogativas, direitos e deveres dos militares. Muitos deveres, muitos. Eu diria até que exagerados. Segundo esse estatuto, que é um decreto presidencial de 80, repito, o militar ele tem que ser bom pai, desce esse detalhe, como se vestir, como se portar publicamente, não pode contrair dívidas que não possa pagar, ou seja, não pode ser caloteiro, né? E entre lá, diz as prerrogativas, e entre os vários deveres está o de não usar as prerrogativas e patentes, né, para obter vantagens. Na minha opinião, isso aí diz o seguinte, que, por exemplo, o deputado que é general não sei o quê, o vereador que é sargento sei lá o quê, não pode, né? Segundo esse estatuto que está atrasado, está velho. Acho que o presidente Jair Bolsonaro tinha que assinar um novo decreto, isso é uma ideia minha, não tem informação de que ele vai fazer isso, assinar um novo decreto, né, definindo e atualizando o papel das Forças Armadas, né, e definindo ali novos direitos, prerrogativas e deveres dos militares. É um estatuto amplo, grande. Agora, esse assunto já chegou ao Supremo em outra oportunidade. Sobre a expressão política, lá no estatuto, diz que o militar ele não pode se envolver em manifestações políticas. Esse caso lá do Rio de Janeiro não foi política, mas o próprio Supremo Tribunal Federal lembra a Constituição. As leis têm hierarquias. Um decreto presidencial, mesmo sobre o decreto do Estatuto dos Militares, não pode ser superior à Constituição. E a Constituição, no artigo 5º, ele define que todos têm direito à expressão. Veja bem, entre os direitos individuais e privilegiados, logo no artigo 5º, dizendo que todos têm direito à livre expressão. E o militar, ele goza de todos os direitos constitucionais. Portanto, esta é uma parte do Estatuto Militar que não está abraçado pela Constituição. Resumindo, é o seguinte, as informações são de que o Exército sai fortalecido desse episódio, o comandante do Exército não se curvou à determinação ou o presidente não cercou o Exército, não houve nada disso. Foi uma decisão interna, né, de arquivamento, e ele consultou e falou aos generais, e a avaliação é de que não há dificuldades internas, nem instabilidade e muito menos o tal vírus da insubordinação que alguns teriam falado de que isso foi plantado no Exército.